Quando o Banco Central decide cortar juros, não é só uma taxa que muda. É um vento novo soprando nos mercados parados. Empresas que estavam estagnadas voltam a respirar. O crédito destrava, mas junto vem o rastro inflacionário. E só o investidor atento transforma isso em oportunidade. Um estudo da Empíricos mostra algo interessante. Em 100% das vezes que os juros caíram no Brasil, o Ibovespa subiu nos 12 meses seguintes. E não sou só eu que digo isso. O UBS elevou sua recomendação para ações brasileiras de neutra para atrativa, apontando que juros menores no Brasil e nos Estados Unidos, juntamente com o ciclo eleitoral de 2026, são fortes gatilhos para a Bolsa. Mas aqui vai o alerta. Nem todas as empresas vão surfar essa onda. Algumas podem multiplicar, outras virar armadilha. Hoje eu vou te mostrar 3 ações com chance real de disparar com a queda de juros. E uma armadilha que pode custar caro se você não prestar atenção. Corte de juros é como chuva no campo. Cai para todos, mas só colhe quem já plantou. Juros altos são como gravidade. Puxa tudo para baixo. Empresas endividadas agonizam, crédito some, consumidor trava. Mas quando o juro cai, essa gravidade enfraquece. Os bancos podem emprestar mais, as construtoras voltam a vender, e o varejo de eletrodoméstico volta a parcelar com confiança. Mas nem tudo reage igual. No setor da moda, por exemplo, reage menos, pois muita gente compra à vista ou em poucas parcelas. O juro é combustível para empresas dependentes de crédito. O segredo é identificar quem ganha atração primeiro. E não se enganar com um gráfico bonitinho. Vamos lá, primeira ação. Bradesco. Por que Bradesco? Bradescão da massa e não Itaú. Porque o Itaú já é consolidado. É um papel excelente, mas já está caro, com múltiplos premium e já expectativas embutidas. Ao contrário do Bradesco, que apanhou muito nos últimos anos, com provisões elevadas, crédito rural travado, margens comprimidas. Hoje o Bradesco ronda cerca de 80% do valor patrimonial, com o ROI ainda em 13%, 14%. E é aí que está a simetria. O Bradesco sempre esteve no varejo bancário de massa. Cartão, consignado, crédito pessoal. São produtos que voltam a girar quando o juro cai e a economia melhora. Cada ponto da Selic a menos aumenta o apetite por crédito, reduz a inadimplência e desfaz provisões que pesam no balanço. E tem outro ponto. Ao contrário do Itaú, o Bradesco ainda tem gordura de eficiência para cortar. Muitas agências físicas, custos elevados. Qualquer avanço nessa área vira alavanca de lucro. E não se esqueça, o braço de seguros e saúde, que já representa cerca de 1/3 do lucro, dá uma estabilidade que muitos subestimam. Se todos esses gatilhos vierem juntos, juros caindo, provisões revertendo, eficiência melhorando, seguros entregando, um aumento de apenas 2 ou 3 pontos no ROI pode reverter o desconto. Pode sair de 80% do valor patrimonial para 100%, 110%. Isso implica um upside de 30%, 40%, além dos dividendos robustos. Resumindo, enquanto o Itaú já é visto como realizado, o Bradesco é aquele motor que estava engasgado e que pode explodir quando o ciclo virar. Pouca gente olha isso. É onde mora a simetria. Pensa assim, o Itaú é aquele sedã confortável, constante. Já o Bradesco é o caminhão pesado, mas quando a pista abre e ele embala, ninguém segura. Próxima ação, MRV. Na construção, a MRV é o cavalo que mais reage ao chicote do juro. Quase 80% das vendas vem via programas habitacionais, exatamente onde o segmento mais sensível à taxa Selic.
quando o juro cai, a aprovação de crédito dispara. Cada ponto de corte libera bilhões em financiamento habitacional, que se convertem em vendas. Como a MRV opera em escala, esse efeito se multiplica no resultado. Pequenos ganhos do custo de capital viram saltos no lucro. Por que não Cyrela ou Direcional? A Cyrela atua no alto padrão. É um cliente menos dependente de financiamento. A Direcional, embora tenha um bom posicionamento, ela tem uma escala menor. Já a MRV une escala com a máxima exposição ao ciclo de crédito. Inclusive, a empresa já indicou que projeta voltar ao lucro ainda esse semestre. Suas margens, pressionadas pela Selic em alta, devem se expandir com juros menores. E tem ainda uma carta na manga, a operação HS Residential nos Estados Unidos, que atua na construção para aluguel residencial. Hoje o mercado praticamente não precifica esse braço, porque os juros estão altos lá fora. Mas se o ciclo de juros dos Estados Unidos virar, esses ativos se valorizam rápido. Então esse é um potencial extra de upside. A MRV foi uma das mais penalizadas do período de juro elevado e hoje está descontada no setor. Se ROI e margens começarem a subir, o mercado não sustenta esse múltiplo de 80% do PVP. Reprecifica para 100, com upside de 30% a 40%. E ainda tem o dividendo, quando o caixa é consolidado. Em resumo, se o juro baixo é adubo, MRV é a lavoura que floresce primeiro. Ação número 3, Magalu. Por que não Renner ou CIA? A Renner é uma empresa sólida, é verdade, com margens estáveis. Mas o setor da moda não depende tanto de crédito parcelado. E já a CIA tem margens mais apertadas, sofre bastante com a competição digital. A Magalu é diferente. Ela caiu 80%, 90% desde o topo. Já no segundo trimestre agora, ela entregou um EBITDA de 727 milhões, uma margem próxima de 8%. Eletrodomésticos, eletrônicos, smartphones, TV, tudo vendido no parcelado. Cada ponto da Selic a menos melhora o financiamento e a conversão de vendas. E ainda tem a Kabum, que é um extra. É o braço gamer, tech, que pode explodir vendas de PCs, placas de vídeo e periféricos, quando crédito e dólar colaborarem. Entre 2016 e 2018, a Magalu foi um dos cases mais violentos do ciclo de juros daquela época. Multiplicou mais de 100 vezes. Claro que não dá para esperar isso novamente, mas mostra como o mercado adora reprecificar rápido, turnaround no varejo. E claro que há riscos. Na logística, a concorrência feroz e principalmente na execução. A Magalu precisa ainda provar que consegue transformar essa retomada em margem e lucro, sem voltar a queimar caixa. Se entregar eficiência, o mercado reprecifica rápido. Em resumo, Renner é a vaca leiteira, CIA é a vaca magra, e Magalu é aquele avião pronto para decolar, com a Kabum que virou uma segunda turbina. Se o ciclo de crédito destravar, é ela que dispara primeiro. E aqui vai a verdadeira armadilha. Americanas. À primeira vista parece barato, mas é pura ilusão. Saiu da recuperação judicial com passivos que ultrapassam 40 bilhões de reais. Sua geração de caixa não sustenta esse tamanho de dívida sem venda de ativos ou renegociação pesada. A governança foi ferida pelo escândalo contábil. Um rombo que arruinou a confiança de credores, fornecedores e investidores. Com tudo isso, o crédito fica caro, o capital de giro fica espremido, a concorrência engoliu seus espaços, Mercado Livre, Magalu, Amazon no online, Carrefour, Açaí no físico. Americanas perdeu escala e não consegue disputar margens no mercado saturado. Além disso, há dezenas de litígios e contingências trabalhistas, fiscais e legais. Mesmo que sobreviva, o acionista convive com risco de diluição e perdas. Esse preço barato não tem múltiplo que sustente.
Não é assimetria como o Bradesco, o MRV, é risco de colapso. E eu já vi isso com OGX, Oi, Saraiva. Caiu até virar pó. Então, Americanas não é recuperação. É um barato que pode sair caro. Aqui vai um bônus, antes da gente fechar. Poucos lembram, mas locadoras vivem do crédito. Localiza, Movida. A frota é financiada e a dívida é atrelada ao CDI. Cada ponto de Selic cortado reduz centenas de milhões de custo financeiro por ano. A Localiza tem uma dívida bilionária, mas tem um porte robusto. Ela pode ver um impacto de 10, 15% no lucro por cada ponto de corte Selic. A Movida, então, que é mais alavancada e mais descontada, 1 ou 2 pontos de queda da Selic já pode gerar um salto de 20, 30% no lucro. Claro que não é automático, mas mostra o quanto os juros mais baixos destravam o resultado. São cartas escondidas que reagem rápido quando o ciclo vira. Mas atenção, não coloquei nenhuma dessas duas nas 3 principais PICs. Essas são casos de diversificação. E antes que alguém mencione, por que não o Santander, o Banco do Brasil, vamos lá. O Santander ele roda com ROI médio. É uma carteira pulverizada de risco e eficiência mediana. Então não entrega assimetria forte. É nome de meio termo no setor. Já o BB, embora barato, não escapa do risco estatal. No segundo tri levou um tombo. Lucro de menos de 4 bi, queda de 60%. O ROI despencou para 8%. O payout caiu para 30%. Se intervenções políticas surgirem, então, essa vantagem pode virar armadilha. Por isso, essas empresas são benchmarks, não protagonistas. Para arrematar, Itaú, Renner, Cyrela são empresas estáveis, previsíveis, mas já estão precificadas. Bradescão tem desconto e poder no varejo bancário. Isso gera uma tendência de resposta rápida. MRV, sensibilidade brutal ao crédito barato. É um modelo que respira no ciclo. Magalu é uma ação nervosa, concordo. Se o Ibov é 220, Magalu é 440. Oscila bastante. Mas está em recuperação operacional. E o Kabum é um motor extra. Americanas é a armadilha clássica. Então a verdadeira simetria está em Bradesco, MRV, Magalu e locadoras. São ativos já machucados, com múltiplos baixos, mas que sentem o ciclo de juros na veia e podem entregar o maior efeito surpresa. Quando o ciclo virar, não adianta estar no barco errado. O vento pode até soprar forte, mas quem não tiver vela não vai navegar. Aí eu te pergunto, em qual dessas você já está ou vai ser o primeiro a entrar? Comenta aqui, deixa o like, compartilha e se inscreve. Aqui a gente não segue a manada, a gente vai onde está a assimetria. Valeu, pessoal! Pessoal, vamos lá, vamos analisar os pontos de entrada de Magalu. Não para de cair, só nos 18 meses aí ela caiu de 22 para R$ 6, impressionante. Lutando com essa média 100, que hora é resistência, hora é suporte. Mas o que a gente vai discutir é essa última pernada de alta que ela vem aqui esse ano, para a gente ver os pontos de entrada, tá? Basicamente, o que nós temos aqui? Ela fez essa última pernada aqui, que foi de 6 a 12 reais praticamente. Já fez uma correção de 50% a 60%. Um ponto de entrada interessante aqui entre 8,80 e 9,15. Eu diria que essa é a primeira faixa para quem quer aproveitar esse movimento macro aí do papel. Perdida essa média móvel aqui, ela tem suporte intermediário de 8,10, que seria uma segunda faixa de compra. E por último, esse fundo que ela fez aqui entre 6,50 e 7,20, para você aí arrematar. Então eu faria essa compra escalonada em 2 a 3 vezes para poder ter um preço médio melhor, aproveitar o movimento do papel, mas o que a gente percebe é que nos últimos meses ela já vem consolidando, provavelmente para fazer um movimento maior.
Pessoal, vamos lá, MRV agora. A gente vê que esse papel também vem num downtrend violento, até que fez um fundo aí agora esse ano em fevereiro, março, começou essa pernada de alta, que é o que a gente vai discutir os pontos de entrada agora. Tá? Ele não começou agora essa correção, então eu diria que o primeiro ponto de entrada seria aqui entre 5,90 e 6,40. É um excelente ponto, pega uma correção de 50% a 60% de todo esse movimento. Perdida essa faixa aqui, essa média, o próximo suporte em torno de R$6. E por último esse fundo aqui, R$4,50, R$5. Mesma estratégia, divida essa compra aí em 2 a 3 vezes, escalona, para poder ter um preço médio legal e aproveitar esse movimento macro aí do mercado em função da redução da Selic, prevista para janeiro a março do ano que vem. Pessoal, Bradescam e BDC4. A gente vê aqui como realmente essa correção que ele teve aí esses últimos anos, ela foi forte. Nos últimos 15 anos aí, ele sempre parando aí em torno dessa linha azul, e dessa vez aqui ele perdeu e foi até essa linha vermelha aqui, né, para só depois começar esse repique mais forte. Então o que a gente pode ver aqui para ponto de entrada? Na verdade, o primeiro ponto aqui é agora, em torno de R$17, ele já deu essa primeira corrigida, é um bom ponto de entrada. Se perder, você tem essa faixa de 16,40, 16,80, parece excelente. E teria que vir um resultado muito ruim aí no terceiro tri, quarto tri, para ele poder dar essa oportunidade de 15,60 de novo. Não acredito que ele vá chegar lá. Então é isso, o Bradescão já saiu, já largou, tá? Aproveitando aí esse movimento que vai vir aí da Selic.